Bom dia a todos. Vamos dar continuidade aos nossos temas de SIC 4. Mais uma vez, nós vamos voltar ao nosso caso clínico número 2. Vamos selecionar um assunto para que a gente possa falar um pouquinho sobre esse tema específico, né? Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês e a gente vai começar. Bom, nós temos aqui a nossa 7ª aula e nós temos aqui o nosso caso guia número 2, né, que nós já lemos em outra ocasião, né, vários problemas médicos a serem resolvidos, né, a entrada no paciente, aqui o exame físico também do paciente. Nós já discutimos, em relação a esse caso, hemorragia digestiva alta e baixa, já discutimos também doença hepática crônica. Hoje nós vamos selecionar um outro assunto a ser discutido, que é esse aqui, né? O nosso paciente tem arritmia cardíaca, tem fibrilação atrial. Está ali detectado na história, né? O próprio paciente referiu isso, inclusive o uso de uma droga, né? E também no exame físico lá, o colega que fez o exame físico, detectando um ritmo cardíaco irregular ou sugestivo de fibrilação atrial. Então, é isso que a gente vai falar sobre hoje, nesse contexto desse caso clínico e outras variantes também, né? A fibrilação atrial está dentro das chamadas arritmias cardíacas, né? Essas arritmias cardíacas, vocês vão ver isso com mais detalhe quando fizerem disciplina de cardiologia, mas para que a gente possa chegar na fibrilação atrial, vamos lá, né? Elas podem ser classificadas, né, as arritmias cardíacas, de acordo com a frequência cardíaca, com o sítio anatômico, com o mecanismo fisiopatológico da gênese, a ocorrência ou não em surtos e a duração do evento. Quanto à frequência cardíaca, nós temos as chamadas bradiarritmias e as taquiarritmias. E, em relação ao sítio anatômico, a gente tem as arritmias supraventriculares e as ventriculares. A fibrilação atrial, normalmente, ela está colocada como taquiarritmia e é uma arritmia supraventricular. Então, a fibrilação atrial está dentro desse contexto, do que já foi falado, né? Ela pode ter ocorrência em surtos, né? Paroxística ou não paroxística. Também a gente pode ter a fibrilação atrial crônica ou a fibrilação atrial aguda. Nós vamos ver mais adiante isso, né? Duração do evento, sustentada ou não sustentada. Vocês vão ver que a maioria dos pacientes que têm fibrilação atrial, eles permanecem com fibrilação atrial. Tem a chamada fibrilação atrial crônica ou por tempo indeterminado, e quando você vai examinar, o doente tem lá características sugestivas ou da própria fibrilação atrial. Nós podemos ter também as arritmias de acordo com os mecanismos da gênese. E aí nós temos geração anormal do impulso, uma automaticidade aumentada ou anormal, ou atividade deflagrada, ou condução anormal do impulso, através de uma reentrada anatômica ou reentrada funcional. Nós podemos ter, em relação ao início e à manutenção das arritmias, pode ocorrer início do distúrbio do ritmo por ativação do sistema nervoso simpático ou através de complexos ventriculares prematuros. São duas condições. E a manutenção da arritmia cardíaca, ela pode se dar porque o paciente tem uma doença anatômica estrutural ou, então, exacerbação ali do sistema nervoso autônomo. Existem várias condições na cardiologia ou doenças cardiológicas, né, relacionadas às arritmias, né? Infarto agudo do miocárdio,
doença coronária crônica, cardiopatia hipertensiva, doença valvar reumática, doença valvar não reumática, miocardite, cardiomiopatias, pericardite, pericardite constrictiva, cardiopatia congênita, pós-operatório de cirurgia cardíaca, insuficiência cardíaca, disfunção do nó sinusal, doença do sistema de condução, síndrome de Wolff-Parkinson-White, uso de drogas, como, por exemplo, digital, intoxicação digitálica, o uso de drogas antiarrítmicas e também o etilismo. Também nós temos condições não cardiológicas relacionadas às arritmias. Aí poderia ser colocado paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica, embolia pulmonar, insuficiência respiratória, quer dizer, a hipóxia desencadeando lá a arritmia cardíaca, acidente vascular encefálico, hipertensão intracraniana, doença renal, distúrbio eletrolítico, distúrbio ácido básico, infecção, sepse, choque de qualquer etiologia, hipotensão, anemia, doenças tiroidianas, né? Hipertiroidismo, hipotiroidismo, intoxicação exógena, hipotermia, trauma, injúrias elétricas, anestesia e cirurgia, colocação de catéteres vasculares, procedimento dialítico, intubação orotraqueal, tudo isso pode levar à arritmia cardíaca. As consequências dessas arritmias cardíacas, elas podem ser eletrofisiológicas ou hemodinâmicas, né? Uma arritmia pode facilitar ou ter a facilitação de outras formas de arritmia e degenerar para ritmos ameaçadores. Quer dizer, eu posso ter uma arritmia que evolui para a arritmia de maior gravidade, a chamada arritmia maligna, como taquicardia ventricular, fibrilação ventricular, né? É o que a gente chama de degeneração para ritmos ameaçadores, né? E também consequências hemodinâmicas, né? Você tem problemas em relação ao enchimento ventricular, reduzindo o volume sistólico, redução da perfusão coronária, aumento do consumo de oxigênio pelo miocárdio, então você pode ter uma ataque arritmia desencadeando dor torácica num doente que tem coronariopatia. Você tem também perda da contribuição da contração atrial, é exatamente o que ocorre na fibrilação atrial, essa contração desordenada do átrio, a gente já vai ver, faz com que ocorra a perda da contribuição da contração atrial, que é importante para o enchimento ventricular. Contração ventricular sem sincronismo, baixo débito cardíaco, quando você tem uma frequência cardíaca muito baixa nas bradicardias, né? Como repercussões mais acentuadas, nós temos doença cardíaca isquêmica, paciente com disfunção ventricular, patologias com restrição ao enchimento ventricular ou à ejeção ventricular, condições com alterações do estado volêmico ou do tônus vascular periférico. Então, nós temos uma variedade de arritmias cardíacas, né? Nós temos ali o foco na fibrilação atrial, né? O diagnóstico da fibrilação atrial, como é que nós fazemos isso? Obviamente, né, nós precisamos reconhecer o ritmo normal, né? O ritmo normal, você tem a onda P, o complexo QRS, o segmento ST, presente em todo o traçado do eletrocardiograma, né? A gente chama isso de ritmo sinusal. Existe lá uma frequência cardíaca dentro da faixa de normalidade, entre 60 e 100. Posso ter uma frequência mais baixa, que a gente chamaria de bradicardia sinusal, inferior a 60, ou taquicardia sinusal, uma frequência superior a 100. Quando eu vou examinar esse paciente que tem ritmo sinusal, né, eu vou encontrar um ritmo cardíaco regular, eu consigo perceber claramente os batimentos cardíacos quando eu ausculto, né, o pulso arterial quando eu estou palpando, de forma regular, né? Isso é o ritmo sinusal. Quando eu tenho a fibrilação atrial, na verdade, o que ocorre é que a contração, o estímulo em várias áreas desse átrio, né,
faz com que ocorra uma passagem desordenada desse estímulo pelo tecido de condução que chega ao ventrículo, né? Então, é como se eu tivesse uma atividade atrial anárquica, né? E quando eu olho o eletrocardiograma, quando eu faço, na verdade, eu não reconheço a onda P. Eu não reconheço como ritmo sinusal. Existe uma atividade anárquica e aí você tem uma frequência muito alta dessa atividade anárquica do átrio e alguns estímulos passam ali pelo tecido de condução, né, dentro dessa frequência muito alta anárquica do átrio, e vai haver a contração ventricular. Então, eu tenho essa contração ventricular, né, eu tenho esse complexo QRS que ocorre, né, eu tenho ele ocorrendo em intervalos que não são regulares. Então, por isso é que a gente descreve o paciente com fibrilação atrial como ritmo cardíaco irregular. Em relação ao exame clínico, quando eu vou examinar esse paciente, né, eu vou palpar o pulso desse paciente, eu vou ver que ele tem um pulso com amplitude variável. Quando eu vou contar a frequência, eu observo que essa frequência ela também é variável. Quando eu vou auscultar esse paciente, eu percebo, muitas vezes, se eu ausculto o paciente e palpo o pulso simultaneamente, eu vou ver que os batimentos cardíacos muitas vezes não correspondem ali à amplitude do pulso. Não é uma amplitude que se mantém o tempo todo, ela varia, né? Exatamente por conta dessa frequência irregular, ser um ritmo cardíaco irregular, nós, quando examinamos o nosso paciente e palpamos um pulso irregular, principalmente em pacientes idosos, a gente tem que pensar, dentre as possibilidades, que possa estar ocorrendo uma fibrilação atrial. O exame a ser feito para confirmar essa possibilidade, obviamente, é o eletrocardiograma. Se nós voltarmos lá no nosso paciente, diante de tudo que já foi dito, né, nós percebemos que ele tem motivos para ter a fibrilação atrial. É um paciente idoso, é um paciente hipertenso, é um paciente diabético, é um paciente que tem fatores que contribuem para uma maior possibilidade desse tipo de arritmia cardíaca. Nesse contexto de paciente idoso, cardiopata, cardiopatia hipertensiva, evoluindo com arritmia cardíaca, e a forma mais frequente que nós vamos encontrar em pacientes idosos é a fibrilação atrial. Lembrar também que, quando a gente está diante de uma arritmia cardíaca, no caso a fibrilação atrial, como eu já falei, nós temos um ataque à arritmia, eu posso ter uma frequência elevada, superior a 100, essa frequência pode ser até bem mais elevada, né? Ou o paciente pode estar assintomático, se ele tiver uma frequência, uma resposta ventricular, uma frequência ventricular mais baixa. Quando a gente olha o traçado do eletrocardiograma, normalmente na fibrilação atrial, como eu já disse, eu não vou reconhecer onda P, eu tenho um serrilhadozinho ali caracterizando a atividade atrial anárquica e o intervalo entre os complexos QRS, né, que a gente chama de intervalo RR, são irregulares. E esse QRS é um QRS estreito. Então, são dados do eletrocardiograma que permitem que a gente faça o diagnóstico da fibrilação atrial. Quais são os problemas relacionados aí à fibrilação atrial? Como eu já falei, a fibrilação atrial tem uma prevalência grande em pacientes idosos. Na medida que a idade avança, nós podemos encontrar com maior frequência esse tipo de arritmia, né, que é a fibrilação atrial. E também sabemos o seguinte, que os doentes que têm, aí que é uma questão importante, os doentes que têm fibrilação atrial, né, eles têm uma chance maior de desenvolver ou de fazer acidente vascular encefálico isquêmicos, né? Então, esse é um problema. Eu tenho arritmia cardíaca e esse doente tem um risco maior de fazer acidente vascular encefálico isquêmico. Observem que o nosso caso, nosso paciente, desculpem, ele tem lá uma sequela
de acidente vascular encefálico. Uma das possibilidades para a gênese desse acidente vascular encefálico isquêmico que ele apresentou pode ter relação com a presença da fibrilação atrial. Então, toda vez que a gente está diante de um paciente com fibrilação atrial, nós temos que nos preocupar com isso, né? Esse paciente tem uma maior chance de evoluir de desenvolver um acidente vascular encefálico, né? Quando estamos diante desse problema, né, algumas atitudes devem ser tomadas. Uma delas é que tenta diminuir a chance desse paciente fazer essa complicação, acidente vascular encefálico isquêmico, é nós usarmos drogas que vão minimizar esse tipo de problema, vão tentar evitar esse tipo de problema que chama-se anticoagulante. Então, nós vamos ter que lançar mão. O meu doente tem fibrilação atrial, é um doente idoso, tem fibrilação atrial crônica, eu já vou falar mais sobre isso adiante. Então, ele vai continuar com a FA, o que eu posso fazer? Duas coisas, controlar a frequência, que eu já vou comentar, e como ele vai continuar com a fibrilação atrial, e eu quero diminuir o risco dele desenvolver um AVE e ficar com a sequela grave, ou até morrer por causa disso, nós usamos o anticoagulante oral. Esse anticoagulante oral, a droga mais utilizada é o warfarin, que é antagonista da vitamina K, né? E nós monitoramos o efeito terapêutico do cumarínico, do warfarin, através do tempo e atividade protrombina, através do INR, né? Então, nós temos o nosso paciente com fibrilação atrial, eu quero evitar que ele faça um acidente vascular encefálico, eu vou anticoagular com warfarin, cumarínico, mantendo lá o INR numa faixa terapêutica. Aí vocês podem me perguntar o seguinte, por que o nosso paciente não estava usando anticoagulante, né? Bom, alguns pontos poderiam ser considerados, né? Para eu usar anticoagulante oral, eu preciso ter esse doente acompanhado regularmente. Eu não posso prescrever um anticoagulante oral e não ver mais esse paciente. Alguns pacientes que moram distantes, né, de atendimento médico ou não comparecem regularmente a atendimento médico não são pacientes adequados para fazer uso de anticoagulante oral. Então, essa questão, provavelmente, no nosso caso clínico, foi a que fez o colega que estava acompanhando não prescrever o anticoagulante oral com esse objetivo. Uma outra questão a ser colocada, agora já com a clínica do paciente, digamos que você está atendendo esse paciente agora, admitiu no hospital, e estamos lá, nós já vimos isso em outro momento, que ele fez um quadro sugestivo de hemorragia digestiva. Então, a gente, nesse momento, apesar da fibrilação atrial, não é o momento adequado para se iniciar anticoagulante, exatamente porque se o doente está sangrando, eu não vou usar drogas que facilitem sangramento, como é o anticoagulante oral. Então, eu teria que resolver primeiro essa questão da hemorragia digestiva para mais adiante avaliar ou não a possibilidade do uso do anticoagulante oral. Ok? Então, essa é uma questão importante a ser colocada e relativa à prevenção da ocorrência do acidente vascular encefálico isquêmico. O manejo da fibrilação atrial, vamos ver aqui como é que a gente pode se colocar, né? Algumas questões devem ser colocadas. Uma muito importante, quando eu estou diante de um paciente com fibrilação atrial, é se ele está estável ou instável, né? E eu avalio esse grau de instabilidade. Digamos que você está de plantão na emergência, recebeu um doente que está se queixando de que está com palpitação e, além disso, você, ao examiná-lo, né, ou ele mesmo refere, questões relacionadas à instabilidade. Quais são essas questões, né? O doente tem alteração do nível de consciência, o doente tem dispneia de forma intensa, progressiva, está fazendo um edema agudo de pulmão, ou, por outro lado, o doente tem instabilidade hemodinâmica, está hipotenso, está chocado, ou o paciente está apresentando dor torácica, né, isquêmica, exatamente por conta, tudo isso acontecendo por conta de uma taquiarritmia que passou a ocorrer, ele está com a clínica
e além de ter a clínica da palpitação, ele tem sinais de gravidade por conta dessa arritmia, né? No caso, o que nós estamos conversando é a fibrilação atrial. Quando isso está presente, o que significa? Que eu posso ter necessidade de intervir com maior rapidez para resolver essa questão da arritmia. Então, são aspectos importantes. Como eu coloquei aqui, a conduta em relação à fibrilação atrial, ela vai diferir um pouquinho, levando em consideração isso que eu acabei de falar também, né? E, na verdade, isso se refere à função ventricular, isso que eu acabei de falar. Nós vamos levar em consideração também a frequência cardíaca, né, do paciente que eu estou atendendo com fibrilação atrial. Ele pode ter um ritmo cardíaco irregular com uma frequência de média de 90 por minuto, então provavelmente a fibrilação atrial não é responsável por aquela situação de gravidade, né? É pouco provável, mas eu posso ter uma fibrilação atrial com uma frequência superior a 150, 160, 180, e aí eu tenho que me preocupar bastante em relação a essa taquiarritmia, como que eu vou abordar, né? E também um outro ponto importante, que é o tempo dessa fibrilação atrial. E aí nós temos duas possibilidades, né? Considerá-la como aguda ou crônica. Já falando no nosso caso clínico, se a gente voltar no nosso caso clínico, o caso dele é fibrilação atrial crônica, né? O doente foi levado ao hospital por outro motivo, né? E tem lá no achado no exame físico uma fibrilação atrial e não há uma resposta ventricular elevada. Então, é um achado do exame físico no paciente idoso, uma fibrilação atrial, provavelmente crônica. A questão se esse paciente não deveria ou não estar anticoagulado, eu já discuti, né? As questões relacionadas às decisões tomadas. Vamos voltar aqui. Você está de plantão na emergência atendendo um paciente que chega com queixa de palpitação e fica essa questão do tempo de início da fibrilação atrial ser aguda ou crônica. Se for uma fibrilação atrial que tenha essa questão relacionada ao tempo, eu tenho que pensar o seguinte: é de início recente, menos do que 48 horas de evolução? Esse tempo de início da fibrilação é indeterminado, quer dizer, o doente não consegue me dar informações claras em relação a isso, né? Eu posso ter um doente que diga para mim o seguinte: olha, doutor, eu comecei a passar mal agora, há 6 horas. Eu nunca tive arritmia cardíaca. Então, provavelmente eu estou diante de um paciente com fibrilação atrial de início recente, menos de 48 horas. Ou então indeterminado. O paciente fala para mim que está se sentindo mal, que tem palpitação, mas eu pergunto a ele se ele já teve outros episódios semelhantes ou há quanto tempo isso está ocorrendo, ele não sabe me precisar, né? Se começou hoje, ontem ou semana passada. Então, vai ficar como fibrilação atrial de tempo indeterminado. Ou eu posso ter um doente que é um cardiopata, que eu detecto lá a arritmia cardíaca, ele diz que está sentindo palpitação, mas ele me mostra lá um eletrocardiograma que ele fez na última vez que ele veio à consulta, lá atrás, e tem lá um eletrocardiograma com fibrilação atrial. Então, esse doente, ele está tendo, nesse momento, uma resposta ventricular aumentada, mas ele é portador de FA. Então, ele tem fibrilação atrial crônica e agora com uma resposta ventricular aumentada. Por que é importante essa distinção, né, quando a gente consegue fazer, né? Em todas as situações descritas, né, de início recente, aguda, indeterminada, crônica, né, eu tenho que ter o controle da frequência. Quer dizer, se ele está com um ataque à arritmia, com uma resposta ventricular elevada, eu tenho que ter esse controle de frequência. Normalmente, esse controle de frequência se utilizam drogas para controlar a frequência cardíaca. E aí nós temos duas classes de drogas, né? Os beta-bloqueadores ou a amiodarona, né? Que eu vou falar um pouquinho mais adiante. Então, a atitude nossa, num primeiro momento, é controlar a frequência. Observem que eu já falei lá há alguns minutos para vocês que se o doente está com dor torácica, edema agudo de pulmão, chocado, alteração do nível de consciência,
eu posso logo pensar na reversão dessa arritmia, mas eu tenho que ter cuidado com essa decisão. Cuidado com essa decisão. Se eu estou diante de uma fibrilação atrial de início recente, a opção, se o doente está instável, a opção é terminar essa arritmia. Esse término dessa arritmia, se o doente está instável, ele pode ser feito com a chamada cardioversão química ou elétrica. A cardioversão química é feita com o uso de amiodarona. A cardioversão elétrica é feita com a aplicação de um choque sincronizado. A gente chama de cardioversão elétrica. E logo a seguir, com a reversão dessa arritmia, o paciente vai ser mantido com uma droga para controle de frequência, né? Se o paciente, se ele não está instável e é de início recente, e eu acho que não há necessidade da cardioversão elétrica, eu posso primeiro optar pela cardioversão química, com o uso da amiodarona, e observar a resposta. Muitos doentes, quando nós fazemos isso, eles revertem. Se ele não reverter, eu dou aí 24 horas de uso, né? Faço uma dose em bolos e depois infusão contínua, aguardo 24 horas, não reverteu, eu faço a cardioversão elétrica. Nessa situação, se eu tenho certeza do início recente, existe também um outro item a ser colocado, que é a necessidade da anticoagulação. Alguns colegas, né, eles, mesmo tendo certeza de início recente, eles optam por deixar esse doente anticoagulado. Uma outra questão a ser colocada também em alguns serviços é quando a gente tem a fibrilação atrial e eu faço a cardioversão, seja ela química ou elétrica, e o paciente retorna para ritmo sinusal, qual é o risco que tem isso, né? E aí está ligado ao raciocínio da anticoagulação. Esse doente ele pode ter, por conta da contração desordenada dos átrios, ele tem a chance de formar trombos. E esses trombos, eles se soltarem ali do átrio, no caso nós estamos falando aqui átrio esquerdo, e ocorrer embolia e o doente fazer um acidente vascular encefálico, né? Que eu já comentei sobre isso lá atrás, mas agora, se eu não tomo esse cuidado, né, e faço a cardioversão sem ter esse tipo de cuidado, eu posso reverter para ritmo sinusal, o doente reverte para ritmo sinusal, porém ele faz um fenômeno embólico. Então, muitos serviços, né, apesar de ter início recente e também usar o anticoagulante, né, eles, no caso, no primeiro momento seria heparina e depois a droga via oral, que é o warfarin, o cumarínico, eles incluem também a realização de um eco transesofágico. Quando faz um eco transesofágico, eu olho as cavidades cardíacas com nitidez e excluo a possibilidade de trombo em átrios. Quando eu excluo a possibilidade de trombos em átrios, fica mais fácil para mim decidir fazer a cardioversão. Bom, por outro lado, se não é uma fibrilação atrial de início precoce, né, ela acaba recaindo ali sob tempo indeterminado ou crônica, né? Aí a conduta será sempre controle de frequência e anticoagulação. Eu não vou querer reversão dessa arritmia nesse momento para ritmo sinusal. Normalmente a gente controla a frequência com, por exemplo, beta-bloqueadores e associamos o anticoagulante. Esse doente, normalmente, ele é acompanhado a nível ambulatorial, fica anticoagulado por 3 semanas e depois ele pode reinternar para fazer a cardioversão eletiva, né? E ficar mais 4 semanas, pelo menos, anticoagulado. Então, essa é a conduta quando eu quero a reversão para o ritmo sinusal de um paciente que tem fibrilação atrial por um tempo indeterminado, é um paciente sintomático, aquilo está comprometendo a função cardíaca, mas não com gravidade, né? Ou então eu tenho a fibrilação atrial crônica. Também podemos falar, se eu tenho problemas em relação à reversão para ritmo sinusal, num paciente que tem arritmia cardíaca, tipo fibrilação atrial, que é refratário a essas medidas que nós estamos falando,
ele pode ser encaminhado para um eletrofisiologista e fazer ablação por radiofrequência. Isso também pode ser colocado, né? A droga que eu falei lá anteriormente, vou repetir agora, a amiodarona, ela tem um papel importante na reversão da fibrilação atrial para ritmo sinusal, né? Tanto que a gente utiliza, quando a gente faz a amiodarona com esse objetivo, a gente utiliza o termo cardioversão química, e aí vocês vão ver isso na cardiologia também, de como as drogas antiarrítmicas são classificadas, né, de acordo com o seu mecanismo de ação, ali no potencial de ação, e a amiodarona ela está colocada como um fármaco que prolonga a repolarização, ali classe 3. Vocês vão ver isso com mais detalhes lá dentro da cardiologia, quando vocês fizerem a disciplina de cardiologia, né? Bom, falamos bastante sobre FA, né? No nosso caso, voltando lá, o nosso paciente idoso, hipertenso, cardiopata, diabético, com uma sequela de acidente vascular encefálico, que você admite com fibrilação atrial, né? Certamente, diante de tudo que já foi dito, trata-se de uma fibrilação atrial crônica. A questão a ser colocada é por que o paciente não foi anticoagulado, já conversamos sobre isso, e naquele momento também não deveria ser feito, porque havia a possibilidade do paciente ter feito hemorragia digestiva. Ok? Obrigado. Aqui temos a nossa referência, que é o Harrison.